Agora sim, vamos trabalhar com datas, né? Uma coisa muito comum que você vai precisar no seu dia a dia no nosso Databricks. Vamos utilizar e passar por vários formatos ali, vai ter muita coisa interessante. Mas também você vai ter que olhar não só o nosso material, mas também referências de documentações, né? Eu sempre tento deixar para vocês também. E aqui, ó, eu deixei dois links, né? Você pode clicar, você vai ter acesso a toda a estrutura, né? De datetime, que é os nossos formatos ali também, né? Também sobre formatos de data ali, os tipos de datas que você tem, né? Que você pode inserir ali de intervalos também. Tem muita coisa bacana que você pode verificar. Mas eu já peguei, destrinchei isso aqui e trouxe um resumo aqui pra gente nas coisas que você vai mais utilizar no dia a dia, né? Que vai ser mais interessante para você. Mas na dúvida você pode recorrer à documentação também, não só o nosso material. Já vou importar o nosso data frame aqui, ó, e o diretório vai ser bikes.ordens, né? Vou pegar esse ordem CSV que está disponível lá no nosso material de bikes. Vou importar aqui, a gente já vem trabalhando com esses data frames, né? Em várias aulas anteriores ali, ele já dá bem familiar com você também. Aqui eu tenho vários dados, né? Eu tenho aqui Order ID, Customer ID e tenho importante que são colunas de dados. Dá para você fazer toda essa tratativa que eu vou fazer aqui com qualquer coluna de data que você tem um data frame também. Antes da gente iniciar nossas tratativas de data, né? Você tem que ver se os dados estão no formato certinho. Então eu vou trazer, por exemplo, essa coluna de order date, né? Que é se ler ali a ordem que foi, o dia, né? Que foi feita a ordem de venda, aqui no nosso caso simulando venda, né? E aí, essa coluna, né? Está no formato date? Está no formato certinho? Tá. Então aqui eu consigo fazer manipulações de dados em cima dessa coluna, porque ela está no formato de data, tá bom? Se aqui tivesse no formato string, como que você vai fazer tratativas de data em cima de texto? Não tem como, né? Então você teria que fazer o quê? Ver se seus dados estão corretos. Se não tiver, você faz a conversão para a data, né? Igual a gente já tem feito ali em aulas anteriores. Para garantir, eu fiz aqui ó, a ordem underline df para ver o nosso print schema, né? Então eu vi aqui, ó, order date, requeriment date está no formato de data, então quer dizer que está certinho, né? Eu tenho algumas colunas ali no formato de data. Cadê? Esse aqui, ó, shipment, né? Shipped date, ele não está no formato, né? Se eu tiver que fazer tratativa em cima dele, eu tenho que fazer a conversão dele. Mas dependendo, a gente não vai nem usar. Mas aqui já serve de exemplo, né? Olha para vocês verem. Tenho 3 colunas de data, porém meu infer schema lá, ele não detectou automaticamente essa coluna. Então fique bem atento aí, tá bom? E agora assim, ó, como que a gente vai extrair? É muito comum a gente extrair frações de uma coluna, né? Por exemplo, eu tenho essa coluna aqui, ó, cadê? Order date, né? Então tem, ó, eu quero extrair, eu quero uma coluna com o ano, quero uma coluna com o mês e uma coluna com o dia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer extrações, né? Eu vou criar novas colunas. E quando a gente cria novas colunas, você já sabe que a gente vai usar with column, né? Então a gente vai passar algumas funções avançadas ali, que a gente pode fazer o incremento ali dessa data. Primeira coisa, para a gente extrair, né, a fração de uma data de algumas colunas, a gente tem que importar funções ali do nosso método Spark, né? Então eu fiz from PySpark.sql.functions, eu fiz o import das bibliotecas que a gente vai precisar de usar, né? Depois a gente vai ver mais algumas para frente também. Mas a princípio, do início ali, eu vou precisar da biblioteca year, que chama, seria ano, né? Vou extrair o ano da coluna, o month aqui também, que eu vou extrair o mês da coluna, e o day of month, quer dizer, o dia do mês, que eu vou extrair da coluna também. Foi o propósito, né, que eu dei no nosso exemplo. Eu quero, a partir de uma coluna, extrair certinho uma coluna com cada coisa que seja ali, né? Então fiz, ó, nosso data frame, né, ordens underline df, ele vai ser igual ao quê? Igual a ele mesmo, porém eu vou fazer algumas tratativas aqui de colunas, né? Vou dar um barra enter aqui, ó, vou deixar mais organizadinho, que aí deixa tudo bem estruturado para você conseguir entender e fazer junto comigo aí também. Então eu peguei meu data frame e agora eu vou inserir algumas colunas novas, né? Então a gente vai usar o método with column. E aí eu criei a primeira coluna, ó, quer dizer ano do pedido, né? Eu vou pegar a nossa coluna de order date, né, como referência, tá bom? Que vai ser ali a ordem que foi lançada ali a nossa venda, beleza? Então vou pegar ela, que vai ser ali a ordem do nosso pedido. Então o que eu fiz? Essa coluna ela vai receber o quê? Aí eu coloquei vírgula, né? Ela vai receber o year, quer dizer, o ano, né? Foi a biblioteca que a gente portou da nossa coluna order date, tá bom? Então ele vai capturar o ano dessa coluna para mim. E aí eu dei um barra enter para inserir as demais. Então aqui abaixo eu coloquei novas colunas. Barra enter, novas colunas. Mês pedido vai ser igual ao quê? Captura para mim o month, né? Dessa coluna que está entre parênteses aqui para mim. Beleza. Localiza para mim o mês. Lembrando que eu estou fazendo tudo em cima dessa coluna order date. Então aqui, ó, with column, dia do pedido. Então eu vou pegar o quê? Day of month, né? Quer dizer, ele vai pegar o dia do mês dessa coluna para mim. E agora eu dei um display aqui para ele inserir nossas novas colunas, né? Então aqui não vai ter somente essas colunas mais. Ele vai inserir novas depois dessa State ID aqui. Vamos ver se vai fazer isso. Vou dar um Ctrl para executar. E aí notem, né, que você tem, quando você for quebrar a consulta, olha certinho o barra, né, se está certinho o barra enter, se todas as divisões estão corretamente ali. Se der tudo certo, né, vai rodar o nosso script. Agora certinho, ó. Em cima da nossa coluna aqui, ó, order date, né, então ela foi feita essa venda 1/1 de 2016, ele trouxe para mim, ó, qual que foi o ano do pedido, ó, 2016, ele extraiu certinho para mim. Qual que foi o mês? O mês foi o 1, né, beleza, extraiu para mim também.
E qual foi o dia do pedido? Foi dia 1. E aqui para baixo eu vou pegar mais algumas de referência para a gente verificar. Então vamos pegar essa linha 90 aqui como referência, né? Lembrando que aqui, ó, nessa parte aqui está como referência, né, o padrão lá de Greenwich, né? Tá no formato ali padrão americano. Então primeiro é o ano, depois o mês, depois o dia. Ao contrário do nosso, né? O nosso é primeiro dia, mês e ano, né? Que tá diferente a solução ali. Beleza. Então agora eu vou lá. Extrai dessa coluna para mim somente o ano. É 2016? Tá certinho. Então eu extraí o ano. E o mês? O mês é 2? Beleza, o mês é 2, certinho, ó. Mês 02. E o dia? Qual foi o dia que foi feita essa venda? Foi no dia 23, tá bom? Então aqui eu já tenho algumas referências, né, de adições de colunas. E agora eu trouxe outro método aqui embaixo, né? Esse método é mais simplesinho, eu trouxe um métodozinho mais complicadinho e você vai poder usar, né, saber dele também. Se você preferir usar o outro, usa o outro. Se não, pode usar esse aqui, né, depende da sua preferência. Esse aqui que eu passei agora é um pouquinho mais fácil. Agora a gente vai importar duas bibliotecas, né? A gente vai utilizar PySpark e SQL.function, eu vou importar esse XPR, né? É EXPR, tá bom? Ele vai deixar a gente fazer cálculos em cima de alguma data. A gente vai usar esse módulo lá, né? Algumas aulas posteriores também para a gente calcular ali, né? Diferença de dias entre um e outro, diferença de datas, a gente vai usar esse módulo, né? Ele permite a gente fazer contas, né? Fazer cálculos ali com datas, tá bom? E além de datas, outros cálculos também. Permite fazer contagem de linhas, por exemplo, né? Quantos dados você tem, quantos caracteres você tem no texto, né? Esse método aqui, ele permite a gente fazer isso também. E também eu fiz aqui, ó, from datetime, import o datetime pra gente, tá bom? E eu coloquei, ó, df underline df2, que é a ordens, quer dizer, underline df2, pra gente não substituir aquele que a gente fez ali acima, né? Eu criei um novo só pra gente fazer o nosso exemplo ali. E coloquei, ó, ordens underline df2 e criei as nossas novas colunas aqui, ó, with column, permaneci com as colunas, né? Ano pedido, mês pedido e dia pedido. E aí, eu coloquei vírgula, que quero que seja o quê? Essa nova coluna aqui, ó, essa nova coluna, né? Ele vai receber o quê? Vai receber aqui, basicamente a mesma coisa que a gente fez, ó. Entre parênteses eu coloquei ano da nossa coluna. Só que eu tenho que passar antes aqui nosso expert, né? Para a gente fazer o nosso cálculo, tá bom? Basicamente vai ser a mesma coisa. Então, faça o cálculo para mim. Qual que vai ser o cálculo? Você vai retirar o ano, né? Dessa coluna para mim. E aqui, esse formato é específico, né? Do nosso módulo aqui, datetime, tá bom? Por isso que é a diferença aqui, ó. Aqui em cima você passa o year e passa a coluna entre parênteses aqui. E aqui vai ser, basicamente, a gente vai encapsular todo aquele comando, né, dentro desse expert, né, beleza? Certinho? Se eu der o Ctrl para executar, ele vai trazer a mesma coisa, né? Eu executei já, né? Agora sim, ó, ele trouxe o ano, certinho, o mês e o dia do pedido. Agora sim, ó, vamos simular, né? Agora eu trouxe vários outros simulados ali. Vamos supor que eu queira trazer a data atual. É muito comum, deixei até uma observação para vocês aqui, né? É muito comum quando a gente vai fazer a inserção, né, ou a injeção de dados, ingestão quer dizer, a gente gravar a data e a hora que esses dados foram carregados, por exemplo. Eu tenho o data frame, eu vou salvar ele no arquivo para mim lá na pasta tal. Beleza, mas eu quero saber que hora e data que esse arquivo foi salvo, né? Eu quero saber se esses dados foram atualizados hoje, que horas que foram, e aí isso é muito utilizado, né? Igual eu deixei aqui, muito utilizado no dia a dia para rastreio de dados se foram atualizados ou não. E aí a gente vai trazer a data e hora atual para a gente verificar. E aí a gente vai importar mais funções avançadas do PySpark, né? Então coloquei aqui, ó, from PySpark.sql functions e vou importar aqui, ó, o current date, né? Ele vai deixar a gente trazer a data atual e o current timestamp. Qual que é a diferença entre um e o outro? Esse current date ele vai trazer somente a data. E o current timestamp ele vai trazer, além da data, ele vai trazer a data e a hora certinho, né? Então eu já importei a biblioteca, agora vamos ao nosso comando. Então eu coloquei, ó, ordens underline df, né? Que é o nosso data frame ali. Eu quero que ele seja igual ao quê? Eu vou substituir ele, né? Eu quero que ele seja igual a ele mesmo, porém eu vou inserir novas colunas que eu vou passar aqui nos nossos comandos. Dei o barra enter para a gente inserir as duas colunas certinho aqui para a gente já ir verificando os dados. Então eu coloquei, ó, with column, coloquei data underline atual. Vai ser o quê? Pega para mim o current date, coloquei aqui, ó, abri e fechei parênteses, né? Para ele trazer o quê? A data atual para mim. Lembra? Current date traz somente a data. Current timestamp ele vai trazer data e hora, beleza? Eu coloquei o barra enter e coloquei inseri uma nova coluna. With column, data, hora atual. Vai ser o quê? Pega lá o meu current timestamp. Ele vai cravar certinho a data e a hora atual conforme, né, eu rodei esse comando aqui, tá bom? Então, ao gerar o arquivo, né, vamos supor, eu tô salvando isso aqui no, sei lá, no arquivo CSV para uma pessoa lá. Quando eu rodei, ele vai cravar isso para mim. Se eu rodar novamente, ele vai mudar e alterar essa data. Se eu dar um Ctrl Enter para executar, né, aqui eu vou mostrar o nosso data frame. Posso até deletar isso aqui, ó. Vai assim, rodando nosso comando rodou certinho, vamos ver se ele trouxe a hora exata pra gente, né? Agora sim, ó, ele trouxe, né, com o current date, trouxe a data atual. Beleza, hoje é dia 13/11 de 2023, certinho, igual tá aqui no meu computador. Porém, a data aqui, ó, data e hora atual. Vamos ver se tá certo? Beleza, ele trouxe a mesma data, né, certinho, 13/11. Só que ele trouxe aqui, ó, 16 horas. Mas no meu computador não são 16 horas. No meu computador são
exatamente 13 horas da tarde, né? Tô gravando na hora do almoço. E por que que tá errado? Porque ele pega esse padrão, né? O padrão original, né? O padrão zero, que é o padrão de Greenwich. Então, para a gente trazer no nosso padrão português Brasil, tem que pegar isso e retirar 3 horas, né? Dá pra gente fazer uma conta ali, tirar 3, ou então dá pra gente passar uma função avançada desse cut timestamp. E aí eu deixei aqui embaixo para vocês de exemplo, ó. Aqui, ó. A gente vai trazer essa data, né, no formato Brasil, que quer dizer que é menos 3 horas, né? Então vou fazer o if column, vou pegar ali nossa data e hora atual, porém eu tenho que fazer um cálculo sobre ela, né? Então eu tenho que ir lá, ele consegue fazer para mim esse aqui, ó, from UTC timestamp, ele consegue fazer o quê? Localizar qual que é, né, a minha localização que eu estou usando, que eu quero que esteja na minha data. E aqui eu posso passar certinho, ó, localização América tracinho São Paulo, né? Foi o que eu vou usar de referência. E essas referências está toda a documentação, né? Se você passar outro aqui, né? Por exemplo, eu quero o formato lá da Arábia Saudita. Você vai ter o critério certinho aqui que você consegue passar, tá bom? Primeira coisa, vamos pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou dar um Ctrl C pra gente colar lá em cima e criar uma nova coluna com a data certinha agora. Vou dar um barra Enter, né? Por quê? Eu vou inserir uma nova coluna. Barra Enter e vou dar um Ctrl V. Beleza. Vou inserir uma nova coluna. E essa nova coluna vai chamar data underline hora BR, né? Vou usar um cálculo aqui. Só que nesse módulo aqui eu não importei ele aqui em cima ainda, né? Se eu rodar esse código ele vai dar erro, mas eu já vou fazer aqui a importação dele. Vírgula, né? Ele é da mesma função SQL Functions, então vou colocar import expert, né? Vou colocar aqui, beleza? Ele vai deixar eu importar esse módulo agora para a gente fazer o nosso cálculo aqui abaixo, beleza? E o nosso cálculo vai ser o quê? Nossa nova coluna de data e hora BR, ele vai receber o quê? Ele vai receber um cálculo. E qual vai ser esse cálculo pra gente, né? Ele vai vir aqui, né? No meu current timestamp, foi o data e hora que eu passei aqui, né? Basicamente seria um Ctrl C e um Ctrl V disso aqui. Você poderia fazer isso também com qualquer coluna de data e hora que você tem aí, né? Que você tem que ajustar o horário, tá? Esse aqui está no formato de origem. Não, eu quero que faça para o nosso horário Brasil. Ele vai fazer essa conversão para você. Só substituir a coluna aqui, beleza? Então, certinho, eu peguei a coluna que eu quero converter, eu quero que ela seja, né, no formato aqui, ó, no fuso horário, né, significa fuso horário, América tracinho São underline Paulo. Tem que ser certinho do jeito que tá aqui, igual na documentação. Se eu der o Ctrl para executar, vamos ver se a gente trouxe o comando certinho, né, se importou as bibliotecas, ele vai executar e vai trazer certinho. Agora sim, olha, vamos ver se vai dar a diferença. Agora sim, ó, está no formato do meu computador. Agora são 13 horas e 3 minutos, foi a hora que eu rodei esse script, né. E no padrão lá, sem a gente fazer ajustes, já são 16 e 3. Esse é 16 e 3, né? Esse horário pra gente não é interessante. Nesse aqui seria o horário errado que a gente vai poder tratar, né? O exemplo, que hora que foi feita a carga dos nossos dados. Se eu abrir a planilha agora e ver essa data aqui, eu tô falando, como a planilha foi feita a inserção no futuro? Não tem como, né? Então, basicamente, a gente vai usar muito essa parte aqui, né? Na próxima aula a gente vai fazer também extração de data e hora sobre isso, né? Eu acho que dá para finalizar nessa aula aqui também. Depois a gente vai fazendo o formato de data completo. Então já vamos extrair isso aqui em cima também, né? Eu posso utilizar essa coluna, né, de data hora aqui para extrair também horas, minutos e segundos, não só apenas dias, mês e ano, igual a gente fez na aula agora há pouco, né? Não foi na aula anterior, não. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, vou extrair horas, minutos e segundos. Deixa eu exemplo pra gente também. Então eu vou importar todas as bibliotecas. Lembra essa aqui? Foi que a gente importou em aulas anteriores, né? Na aula anterior não, agora há pouco. Ano, mês e dia do mês também, né? Agora eu vou inserir mais alguns importes aqui. Eu posso inserir o hour, quer dizer, hora, né? O minute e o second, onde eu posso extrair hora, minuto e segundo de uma coluna determinada. E a coluna determinada que eu escolhi foi o quê? Eu posso escolher, né? Referente ao nosso data frame que a gente fez aqui em cima. Então esse data frame está com ordem underline df, né? Se eu der um display dele aqui, ó, dá um display lá embaixo, ele vai ser esse nosso comando, beleza? Vou dar um Ctrl Enter aqui para executar. Ctrl Enter não, né? Vou criar uma nova cédula. Vou colar e vou dar um Ctrl Enter, só para a gente ver os nossos dados ali. E agora assim, ó, simulando que dessa data e hora de carga, né? Simulando que seria essa data e hora atual, a gente poderia armazenar histórico ali no banco de dados, eu queira extrair horas, minutos e segundos. Eu posso usar tanto essa coluna data e hora atual, quanto essa do data underline hora BR, né? Esse aqui seria mais interessante, que a gente vai pegar diretamente dela, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou fazer a substituição. Então, eu importei nossas bibliotecas, agora vai ser, o nosso data frame ele vai ser igual a ele mesmo, só que agora eu vou inserir novas colunas. E aqui eu posso colocar hora carga, né? Simulando que seria ali a carga de dados, a hora que meu arquivo foi importado ali, né? Então, eu vou fazer o quê? Or, quer dizer, eu vou extrair a hora, né? O meu inglês aí, a pronúncia é horrível. Eu vou extrair a hora da onde? De qual coluna que eu quero extrair? Eu vou trocar essa coluna por essa aqui, ó, Ctrl V. Por data e hora BR, né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou apertar Alt e vou selecionar essas duas aqui e vou dar um Ctrl V para substituir todas as colunas, né? Essa aqui foi também, mas eu vou substituir ela. Então, eu quero a hora dessa coluna, data, hora, BR, né? Foi o que a gente fez lá em cima também.
E aqui eu posso fazer o if column, insira uma nova coluna, minuto da carga seja igual minute de qual coluna? Dessa coluna aqui eu tenho que passar entre aspas, né? Pode ser simples ou duplo, não importa aí. E também eu posso capturar o segundo. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Ele já executou, né? Então a gente vai fazer a extração aqui também. Então tá, ó, desse data e hora atual, né? Que seria essa hora aqui. Ele extraiu tanto a hora, né? Então são 13 horas, 6 minutos, né? Foi o tempo que a gente rodou aqui. Agora são 13 e 6. E os segundos também, os 26 segundos. Agora sim, ó, tudo certinho. O nosso comando está funcionando, que é uma beleza. Na próxima aula a gente vem falando mais um pouquinho, né? Sobre os formatos de data no português Brasil também. Então, muitas das vezes você vai receber um data frame, né, os dados, no formato aqui data americana. A gente já aprendeu a converter a questão do fuso horário, mas a gente vai aprender a converter para ficar certinho igual o nosso, né? Que é dia, mês e ano, certinho, no formato que a gente usa também em SQL. É bem parecido, vai ser bem tranquilo se você já domina um pouquinho ali de SQL, tá bom? Te aguardo e até a próxima aula.